Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Com o quórum devidamente conferido e uma ausência justificada, declaro abertos os trabalhos desta reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, reunião do dia 11 de julho de 2023. Inicio saudando a nossa corregedora-geral em exercício, doutora Liliana Mercadante Mortari, uma grande alegria que só esteja conosco. Saúdo igualmente a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, a nossa secretária, e peço licença para saudar todos os demais membros deste colegiado em nome do nosso ilustre decano, querido amigo do doutor João Machado de Araújo Neto, a quem eu já, de público, faço um agradecimento por ter assumido a Procuradoria-Geral nas 2 últimas semanas, aí, oportunidade na qual eu gozei aí alguns dias de férias. Mas muito obrigado. O gabinete já está com saudade de Vossa Excelência lá, viu, doutor João? Sempre muito bem-vindo. Em nome do doutor João, então, cumprimento os demais membros deste colegiado. Faço uma saudação especial também à nossa equipe de atividade meio, que nos ajuda aí no dia a dia do Conselho e também nesta reunião. Saúdo igualmente aqueles que nos assistem por intermédio da plataforma Teams. Não estou vendo ninguém aí presencialmente, né? Então vou deixar os cumprimentos apenas para aqueles que nos acompanham pela plataforma Teams. Primeiro item da pauta, como de praxe, é a leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior, sempre dispensada a leitura e a assinatura, que fica para a data posterior. Eu indago se há alguma observação dos colegas a respeito desta ata, uma vez que ela foi enviada a todos por e-mail. Alguma observação, colegas? Em não havendo qualquer observação, então podemos declarar aprovada a ata da última reunião. Na sequência, seria expediente e comunicações do presidente. Não há comunicações por parte da presidência, de maneira que estamos aptos a passar imediatamente para as comunicações dos ilustres membros deste colegiado. Primeiro, hoje, a se manifestar, é o nosso decano, doutor João Machado de Araújo Neto, que está com a palavra. Muito obrigado. Saúdo o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, o doutor Mário Luiz Sarrubo. Saúdo a ilustre Corregedora-Geral em exercício, doutora Liliana Mercadante Mortari. Saúdo também a nossa ilustre secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, em nome de quem peço vênia para cumprimentar os demais integrantes deste colegiado. Saúdo os ilustres procuradores de justiça e promotores de justiça que eventualmente estejam acompanhando esta sessão pela plataforma Teams, e saúdo também os nossos eficientes servidores, sem os quais o trabalho dos conselheiros seria inviável. Agradeço as palavras do senhor Procurador-Geral e agradeço pela oportunidade de substituí-lo, não com o mesmo brilho de Sua Excelência, mas, enfim, fazendo o que estava a meu alcance. Não tenho nenhuma comunicação especial, senhor presidente, desejando apenas uma excelente reunião para todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Machado. Muito obrigado. Na sequência, passo a palavra à nossa secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, saúdo o Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, a nossa corregedora em exercício, doutora Liliana Mercadante Mortari, saúdo os colegas de conselho aqui presentes, doutor Fabio, doutor Junotti, e os colegas que estão no sistema virtual, doutor João, doutor Saad, doutor Ponte, doutor Jurandir, doutor Marco Antônio. Saúdo os nossos funcionários que nos assistem e os colegas que também assistem essa reunião virtualmente. Há alguns avisos de falecimento que eu gostaria de ler. Inicialmente, faleceu a senhora Norma Sanvito, mãe da doutora Patrícia Maria Sanvito, 4, promotora de justiça do Jabaquara, no dia 1º de julho de 23.
No dia 8 de julho de 23, houve o falecimento do Dr. José Scarance Fernandes, desembargador aposentado, irmão dos doutores Antônio Scarance Fernandes, procurador de justiça aposentado, e Carlos Alberto Scarance Fernandes, 11º procurador de justiça de Sorocaba. Procurador não, promotor de justiça de Sorocaba. Cunhado dos doutores Rita de Cássia Moraes Scarance Fernandes, 3ª promotora de justiça de Sorocaba, e Rui de Moraes Aguiar, promotor de justiça aposentado, e tio da doutora Valéria Dias Scarance Fernandes, 15ª promotora de justiça do enfrentamento à violência doméstica. Na data de ontem, faleceram os doutores Luiz Antônio Castro Miranda, faleceram os doutores Reinaldo Moreira de Miranda, pai do doutor Luiz Antônio Castro de Miranda, 87º procurador de justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, e o doutor Luiz Afonso Junqueira Sanguinardi, ex-procurador de justiça e desembargador aposentado. Então, esses são os comunicações de falecimentos e não há comunicação de aposentadoria. Obrigado, doutora Tatiana. Doutor Jurandir Marsura, com a palavra, está pedindo a palavra. Obrigado. Eu gostaria só de acrescentar votos de pesar também pelo falecimento da senhora Maria Cecília Garreta Prates, irmã do colega João Antônio Garreta Prates, falecida ontem também, infelizmente. Perfeito. Ontem, 2 falecimentos, né? Pai do doutor Miranda, né? Nosso colega procurador de justiça, e irmã do doutor Garreta. Acho que podemos, então, bem lembrar, doutor Jurandir, podemos consignar aí votos, então, de pesar, não é isso? Fica aprovado, então, colegas, votos de pesar. Obrigado, doutora. Desculpa, doutor Mário. Na sequência, também eu gostaria de comunicar, na última reunião, no dia 27, em sessão de julgamento, o colegiado aprovou a revogação do aviso 141 de 22 do Conselho Superior do Ministério Público, de 9 de março de 22, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a declaração de constitucionalidade do artigo 2 da Lei 14.230 de 21, na ADI 7236 MC/DF, que foi ajuizada pela CONAMP, indeferiu a medida liminar com relação à nova redação do artigo 11, incisos 1º e 2º da Lei de Improbidade Administrativa, que, por consequência, encontra-se em pleno vigor. Então, por consequência disso, foi aprovado por unanimidade um aviso para a revogação desse aviso 141. E não constou em ata da última reunião, porque foi na sessão de julgamentos. Então, eu gostaria de informar isso para que ficasse incluído nessa ata administrativa, se todos aprovarem. Podemos inserir, né, colegas? Sim. Muito bom, doutora Tatiana. Então, fica inserida na ata. Ainda. E, por fim, só desejar a todos uma boa reunião. Muito obrigada. Obrigado, doutora Tatiana. Na sequência, passo a palavra ao doutor Saad Maslum. Muito obrigado. Cumprimento, primeiramente, Vossa Excelência, doutor Mário Sarrubo, sempre uma honra, um grande prazer tê-lo em nas sessões deste colegiado. De igual modo, cumprimento o eminente decano, doutor João Machado de Araújo Neto, quem guardo sempre muito respeito e muito carinho. Cumprimento de igual modo, doutora Liliana Mercadante Mortari, eminente vice-corregedora-geral. Cumprimento doutora Tatiana Vigiane Bicudo, eminente secretária deste Conselho Superior do Ministério Público. Quero saudar também os eminentes conselheiros, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Antônio Calil Filho, doutor Jurandir Norberto Marsura, e bem assim, todos aqueles que nos assistem, ainda que virtualmente, todos os integrantes do Ministério Público, que, notadamente aqueles que nos auxiliam para a realização das nossas sessões. Na fase de comunicações, senhor Procurador-Geral, eu gostaria de comunicar o seguinte, de fazer um encaminhamento. Recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo aprovou uma resolução, a Resolução 895/2023, e nessa mesma linha
Em homenagem aos princípios da simetria e da paridade vencimental com a magistratura paulista, eu gostaria de solicitar à Procuradoria-Geral de Justiça, representado aqui por Vossa Excelência, que a resolução número 1305 de 2021, PGJ, CPJ, de 25 de fevereiro de 2021, que institui o programa de assistência à saúde suplementar para os membros e servidores do Ministério Público do Estado de São Paulo, uma alteração para que, a exemplo do que fez o Tribunal de Justiça de São Paulo, através da resolução que eu mencionei, para que o limite máximo estabelecido na resolução seja acrescido de 50% do respectivo subsídio ou proventos do membro do Ministério Público, caso configurada uma das seguintes hipóteses, que não são cumulativas. Em primeiro lugar, o membro do Ministério Público ou algum dependente dele seja pessoa com deficiência ou portadora de doença grave. E, em segundo lugar, o membro do Ministério Público que tem idade superior a 50 anos. Nesses dois casos, a exemplo do que fez o Tribunal de Justiça de São Paulo, que fosse acrescido em 50% o valor da assistência suplementar, do subsídio. Eu faço esse requerimento, tenho recebido muitas solicitações de promotores e procuradores de justiça para que esse caso fosse levado à Procuradoria-Geral de Justiça, e também em homenagem, como dito, ao princípio da simetria e da paridade vencimental. No mais, eu desejo a todos os membros desse conselho uma ótima reunião. Muito obrigado. Obrigado, doutor Saad. Com a palavra, o doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Na pessoa do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, saúdo todos os membros desse egrégio conselho, saúdo os colegas que nos assistem e os nossos valorosos funcionários, sem os quais essa reunião não se realizaria. Senhor presidente, eu gostaria de suscitar aqui um tema de segurança pública, até porque estou no conselho, mas continuo sendo procurador de justiça criminal e preocupado com a segurança da nossa população. O tema é sobre torcidas organizadas. É público e notório que houve um recrudescimento da violência envolvendo as torcidas organizadas no país, e principalmente no estado de São Paulo. Notícias veiculadas à exaustão pela imprensa nos dão conta do cometimento de vários crimes, lesões corporais, invasões de domicílio, porte de armas, ameaças, constrangimento ilegal e até homicídios. É certo que os torcedores, os jogadores, os clubes e a população viraram reféns destes agrupamentos de torcedores. Há notícias, inclusive, do envolvimento de organizações criminosas nestas torcidas organizadas. Acho que já passou da hora do MP de São Paulo retomar o trabalho que se iniciou lá atrás com o colega Capês e proceder a uma profunda investigação criminal desses grupamentos. O MP de São Paulo, o mais estruturado e importante Ministério Público do Brasil, não pode ficar alheio a esta onda de violência praticada por torcedores que vem manchando o futebol brasileiro e enlutando famílias. Portanto, senhor presidente, sugiro que o MP, através de suas promotorias especializadas, inicie imediatamente uma ampla investigação criminal das torcidas organizadas do Estado de São Paulo. É esse o meu requerimento, senhor presidente. Agradeço a atenção a todos e desejo uma boa tarde e uma boa reunião. Obrigado, doutor Giuliotti. Na sequência, passo a palavra para o doutor Marco Antônio Ferreira Lico. Obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. Dr. Mário Luiz Sarrubo, digno Procurador-Geral de Justiça, a quem peço licença para saudar a todas e a todos presentes a essa reunião. No primeiro momento, senhor Procurador-Geral, dignos conselheiros,
eu gostaria de deixar aqui registrado o meu profundo pesar, a minha profunda tristeza com a morte do desembargador Luiz Afonso Burrol de Junqueira San Girardi, pessoa com a qual eu convivi na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu lecionando Direito Penal, ele lecionando Filosofia de Direito, com uma doçura, com uma candice, com um tratamento, sobretudo humano, em relação aos seus colegas e em relação aos seus alunos. Uma pessoa que nunca esqueceu do Ministério Público, ainda que tivesse colocado a toga em cima da sua surrada beca de promotor. Implacavelmente, o tempo chega para todos. E não chega só para todos, como também chega para tudo. Nós estamos a menos de 6 meses do nosso mandato. Todos nós a menos de 6 meses do nosso mandato. Muitas promessas foram feitas, muitas cumpridas, outras nem tanto. Senhor Procurador-Geral, o conselheiro Saad acabou de apresentar uma moção no sentido de que fosse implantada imediatamente, tal como foi feito no Poder Judiciário, as alterações trazidas no chamado Auxílio Saúde. O que nós observamos? Que é mais um benefício, que é mais uma forma de se agregar meios dignos de sobrevivência, como se determina qualquer trabalhador, para os promotores e promotoras que estamos vendo passar. E qual é o meu temor? Como disse em sessão anterior, que nós estejamos diante de mais de uma PAI, onde estamos aguardando de forma impávida que o benefício se extinguisse para simplesmente depois deixar de pagá-lo. E é o que vemos hoje, senhor Procurador-Geral, no que diz respeito em relação ao auxílio acervo. É o mesmo que vemos hoje, senhor Procurador-Geral, que estamos vendo com relação à ATS. Sei que tudo depende de estudos, sei que tudo depende de uma série de variantes, mas eu indagaria, porque Vossa Excelência disse aqui de forma bastante clara e objetiva, dentro da forma ponderada com a qual age. Vossa Excelência disse que os estudos estariam sendo feitos com responsabilidade e sendo feitos com as devidas cautelas que a sensibilidade do tema exige, não necessariamente com essas palavras. Entretanto, senhor Procurador-Geral, nós observamos que diversos estados da federação já implantaram o benefício. Nós observamos que o próprio Conselho Nacional do Ministério Público recomendou a implantação deste benefício sem aguardar decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, eu ficaria com a seguinte dúvida: será que esses estados agiram de forma irresponsável ou impensada? Será que o Conselho Nacional do Ministério Público também agiu de forma impensada ou de forma irresponsável? Será que nós estamos esperando uma decisão para se dizer que essas verbas, elas são ilegais, embora creio que sejam devidas, ou não devemos questioná-las, ou esperar que elas sejam questionadas judicialmente para depois implementá-las? Temos, senhor Procurador-Geral, que nós estejamos assistindo novamente, de forma impávida, a triste desfecho do que houve em relação ao benefício da PAI. Então, mais uma vez, não de forma constrangida, senhor Procurador-Geral, mas talvez de uma forma guardada a devida proporção e indignação, porque estou aguardando de Vossa Excelência uma resposta, no sentido de quando nós teremos essa implantação. Em que momento, se é que ela vai ser implantada, pelo menos para que essa agonia cesse em relação a toda uma classe que já vem sofrendo, trabalhando de uma maneira talvez muito maior ou equivalente, não menos, do que em qualquer outro estado da federação. Mas sabendo que da nossa grandeza, o maior Ministério Público do Brasil e talvez o maior da América do Sul, nós hoje, com o empenho que temos, com a dedicação que temos, o doutor Giuliotti acabou de colocar mais uma preocupação que nós vamos ter que abraçar também,
que a questão referente à violência nos estádios, a violência das torcidas organizadas, é mais uma atribuição, é mais uma determinação para que o Ministério Público venha atuar. E mais uma vez, senhor Procurador-Geral, como bem salientou o conselheiro Saad, nós estamos vendo o terceiro, quarto ou quinto benefício, afastando a simetria que sempre tivemos em relação ao Poder Judiciário. É isso que tenho a comunicar, senhor Procurador-Geral, agradecendo pela concessão da palavra, sempre com respeito, sempre com a necessidade de um diálogo, que é o que todos nós buscamos. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral. Com a palavra, o doutor Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar aos colegas que integram esse Conselho Superior do Ministério Público, saudar também a todos os colegas que acompanham a presente sessão, assim como aos nossos colaboradores, sem os quais seria impossível o desenvolvimento regular dos trabalhos. Inicialmente, eu quero aderir às falas dos conselheiros Saad Maslum, Pedro de Jesus Giuliotti e Marco Antônio Ferreira Lima. O Dr. Saad traz uma questão aqui muito importante relacionada ao auxílio saúde e à modificação da resolução do Tribunal de Justiça de São Paulo por iniciativa do seu vice-presidente, o desembargador Guilherme Strenger. É muito importante que o Ministério Público, aqui com base no princípio da simetria e da paridade vencimental, também venha a seguir o mesmo caminho. Dr. Giuliotti fez uma consideração que me parece muito importante relacionada às torcidas organizadas. Esse é um tema que nós temos que nos debruçar sobre ele com muito carinho, com muito cuidado, porque ele envolve, sem dúvida alguma, um dos principais problemas relacionados à segurança pública. E é evidente que, enquanto não houver uma alteração legislativa, ou até mesmo esteja possível a afirmação de que eventuais membros de organizações, de torcidas organizadas, possuem vinculação com organizações criminosas, o que evidentemente demandaria um estudo aprofundado e uma apuração cuidadosa, existem algumas medidas muito simples que podem ser adotadas, não é? E que elas apontariam com muita clareza para o entendimento do Ministério Público acerca desse tema, que é um tema tão delicado, um tema tão sensível. Todos nós sabemos que a rixa não precisa necessariamente, para sua caracterização, estar diante de uma situação de torcida organizada, mas em havendo rixa e os rixentos ou rixosos serem integrantes de torcidas organizadas, seria interessante que o Ministério Público, tomando por base o bem jurídico tutelado e protegido, ele deixasse de oferecer proposta de transação penal. E, evidentemente, que essa discricionariedade regrada que nós temos, ela pode, sem dúvida alguma, invocar o bem jurídico. Essa é uma medida muito simples. Uma medida muito simples, que, evidentemente, ela funcionaria a título de sugestão, porque deveria ser respeitada a convicção e o entendimento de cada um dos colegas, mas apontaria com muita clareza qual é a percepção que o Ministério Público de São Paulo tem acerca desse tema. E teria a possibilidade, a partir daí, de, independentemente de qualquer modificação legislativa, apontar com muita clareza qual é o nosso entendimento acerca do tema. Isso pode se espraiar em outras situações, até mesmo na negativa de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mesmo porque, apesar do crime ser praticado com emprego de violência à pessoa ou grave ameaça, o Supremo Tribunal Federal já tem pacificado que, em sendo infração de pequeno potencial ofensivo, em tese é cabível a substituição. Então, essas são algumas sugestões que me parecem que elas viriam de encontro aos reclamos populares, à sensibilidade que é exigida da nossa instituição, que é obrigada, por vezes, a trabalhar com a lei que traz limitações para temas tão delicados como esse. Mas, enquanto não houver alteração legislativa, essa seria uma forma de indicar um caminho e de indicar a nossa repulsa em relação a essa situação, que é uma situação tão grave que não pode mais perdurar. A intolerância, infelizmente, ela só pode ser combatida com a intolerância. E a intolerância da nossa parte significa a aplicação da lei na sua forma mais absoluta e completa. Então, são essas as minhas considerações
e eu também gostaria de desejar a todos os colegas uma excelente reunião. Doutor Antônio Calil, com a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pela concessão da palavra. Quero dizer, inicialmente, que é um prazer poder participar dessa 61ª reunião do Conselho Superior. E, por amor à brevidade, eu peço vênia para cumprimentar a todos e a todas na pessoa do nosso presidente, senhor Procurador-Geral, Dr. Mário Luiz Sarrubo, e me limito a desejar uma boa reunião a todos. Obrigado. Obrigado, doutor Calil. Doutor Jurandir Matsura, com a palavra. Muito obrigado. Inicio cumprimentando Vossa Excelência, doutor Mário Luiz Sarrubo, eminente Procurador-Geral de Justiça, presidente deste Conselho. Cumprimento também a doutora Liliana Mercadante Mortari, Corregedora-Geral em Exercício. Cumprimento a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa secretária. O doutor João Machado de Araújo Neto, nosso estimado decano. Doutor Saad Maslum, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, doutor Antônio Carlos da Ponte e doutor Antônio Calil Filho. Cumprimento, por fim, nossos zelosos e valorosos funcionários e a todos quanto nos assistem. Não tenho comunicações a fazer e desejo a todos uma excelente reunião. Obrigado, doutor Jurandir Matsura. Com a palavra, a nossa Corregedora-Geral em Exercício, doutora Liliana Mercadante Mortari. Obrigada, boa tarde. Mário Luiz Sarrubo, excelentíssimo senhor Procurador-Geral. Em sua pessoa, quero cumprimentar cada um dos integrantes deste colegiado, bem como nossos servidores e aqueles que nos assistem à distância, bem como mencionar a presença aqui na plateia dos colegas integrantes do Cyber da ECO, Dr. Richard Encinas, Dr. Lister Braga, e devo dizer que aqui estou em razão das férias do Maurício Alberto de Souza, e tenho desejo uma boa reunião. Obrigado, doutora Liliana, muito obrigado. Indagações a respeito da majoração do auxílio saúde. Estamos fazendo os estudos e já 2 ou 3 dias, no máximo, nós teremos uma resposta e, evidentemente, a tendência é nos equipararmos à magistratura, sim, até com algumas modificações aí. Vamos ver como é que nós vamos fazer, sem sombra de dúvida, nós vamos mexer nisso, estamos só fazendo os ajustes financeiros, não há nenhuma dúvida que isso será implantado, isso já estava no radar da Procuradoria-Geral de Justiça. Isso aconteceu quando eu estava em férias e eu já pedi para que os estudos fossem feitos, nós mandaremos como de praxe, sempre com muita transparência, mandaremos o ofício informando dos pagamentos e das condições, então isso será feito com certeza. Com relação ao auxílio-acervo, os estudos evidentemente já estão prontos, mas aqui em Brasília as conversas que eu tenho tido no Ministério Público Federal e também no Tribunal de Contas da União, não obstante alguns estados já estejam pagando auxílio-acervo e a própria magistratura de São Paulo, é fato que há ainda algumas pendências jurídicas que não nos dão a segurança necessária para a implantação do Ministério Público de São Paulo, e eu já disse isso no órgão especial do Colégio de Procuradores, só vou fazer a implantação do auxílio-acervo em São Paulo quando nós tivermos 100% de segurança. Há uma contestação no Tribunal de Contas da União, sabemos todos que é em nível federal, mas isso pode se transformar numa avalanche. Conversei com o Procurador-Geral Augusto Aras, antes mesmo das minhas férias,
ele ainda não implantou no Ministério Público da União e no Ministério Público Federal, ele regulamentou, mas ainda não está executando essa regulamentação, e vai aguardar, assim como outros ministérios públicos e outros tribunais de justiça dos estados. Então, em amor à mais absoluta segurança e ao mais absoluto respeito à legalidade e à segurança jurídica quando envolve o maior Ministério Público da América Latina, eu ainda não tenho previsão de implantação deste auxílio acervo. Com relação à violência, doutor Giuliotti, indagação do doutor Giuliotti, violência nos estádios, é pauta da Procuradoria-Geral de Justiça há muito tempo, não é? Tanto que no último ano e meio, nós ampliamos o juizado torcedor, as nossas atuações nele para o interior, como, por exemplo, Campinas, Santos, Ribeirão Preto, Bauru, Presidente Prudente. Não é? E nós temos, de fato, inclusive esse grupo de trabalho funcionou neste final de semana, nós temos um grupo de trabalho com a participação de um desembargador Sérgio Ribas, com um juiz de direito, com a Polícia Civil, que é o doutor César Saad, com o nosso pessoal que está lá no GCRIM, notadamente o Bacal, nosso colega, e estamos em vias de nomear um procurador de justiça que também participará deste GT, aumentando a participação do Ministério Público nesses casos. Temos ido à imprensa há muito também, colocando a posição do Ministério Público, da Procuradoria-Geral de Justiça e dos colegas que atuam nesse GT, no sentido de que é muito importante que se mantenha a regra de torcida única nos estádios. Né? Evidentemente, no último sábado, por ser um jogo de futebol envolvendo dois grandes times de outros estados, de estados diferentes, não é? Flamengo do Rio de Janeiro e Palmeiras aqui de São Paulo, Palmeiras de São Paulo, não há a regra da torcida única, mas eu particularmente entendo que, dependendo da rivalidade, é muito importante a torcida única, porque traz mais segurança e permite que as famílias voltem, como de fato têm voltado, a frequentar os estádios de futebol de São Paulo, inclusive nos grandes clássicos entre os grandes times do nosso estado. Felizmente, essa regra não vale quando vem jogar aqui em São Paulo times grandes de outros estados ou times de outros estados do Brasil, e isso, sem sombra de dúvida, acaba sendo um risco, como de fato aconteceu. Talvez hoje a maior rivalidade do futebol brasileiro seja entre Palmeiras e Flamengo, não é? E deveria ser um jogo que contasse com atenção maior. De todo modo, a participação do Ministério Público ela iniciou-se no próprio sábado, né, com a prisão daquele torcedor do Flamengo que teria arremessado um recipiente de vidro e acertado a vítima, uma jovem, e o Ministério Público participou de forma intensa do pedido de prisão preventiva, da prisão e tudo mais, e estamos trabalhando essa questão em termos muito amplos, portanto, não há omissão da instituição nesse tema, muito pelo contrário, esse grupo de trabalho ele existe há muito tempo, está sendo, já tem até o colega procurador de justiça convidado, está sendo integrado também por um procurador de justiça, até para ganhar a similitude aí com o Tribunal de Justiça, que conta com um desembargador e um juiz de direito. Então, estamos trabalhando, estamos procurando avançar, é um tema relevante, né? Como costuma-se dizer, das coisas não sérias, o futebol é a mais séria de todos, portanto, nós precisamos estar sempre atentos com esse tema, porque envolve uma paixão dos paulistas e dos brasileiros, e é preciso que haja segurança para as pessoas frequentarem estádios, como muitos de nós aqui neste colegiado gostamos de frequentar. Não é? Então, estamos trabalhando, eram estas as informações que eu queria trazer a este colegiado. Pontuando, por outro lado, não é? Que magistratura e Ministério Público continuam com a sua paridade sempre,
apenas nessa questão do auxílio-acervo, que não há paridade, mas, em contrapartida, não há na magistratura também gratificação por acumulação de cargo. Não é? Então, são algumas especificidades de cada carreira que têm sido respeitadas há décadas, não é? Mas, de todo modo, isso não significa que nós não estejamos atentos para essas questões que envolvem auxílio-acervo ou mesmo a questão do adicional por tempo de serviço ATS. Quanto ao ATS, é importante destacar que a magistratura também não está pagando o adicional por tempo de serviço por conta justamente desse questionamento no Tribunal de Contas da União, por conta dessa insegurança jurídica a partir aqui de Brasília a respeito desses temas. De todo modo, assim que tivermos essa segurança absoluta, sem sombra de dúvida, implantaremos adicional por tempo de serviço, auxílio-acervo e qualquer outra verba que se apresente absolutamente legal para as nossas carreiras, para as nossas instituições. Dito isto, podemos avançar, pois não, doutor Pedro? Senhor presidente, é só uma questão. Evidentemente que eu não ignoro o trabalho feito pelo Ministério Público, eu acompanho como procurador criminal, como torcedor. Mas o meu pedido é bem específico. Eu me instauro em uma investigação criminal para investigar as torcidas organizadas. Esse é um pedido bem específico. E com relação ao pedido do conselheiro Saad, embora o senhor disse que vai implantar, eu gostaria de aderir também ao pedido feito, ao requerimento formulado pelo conselheiro Saad Mazon. Eram esses esclarecimentos, senhor presidente. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado, doutor Giuliotti. Dando sequência à nossa pauta, item número 1 da sessão administrativa, proposta de edição de súmula do Conselho Superior do Ministério Público para que seja dada a segurança jurídica e interpretação dos parágrafos 2º e 3º do artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa, protocolado número 94.899/23, relator dos conselheiros Dr. Zé Carlos Mascari Bonilha, que justificadamente não está presente e teria delegado a doutora Tatiana, é isso? A leitura do voto. Ele pediu para eu ler o voto dele. Por favor, doutora Tatiana, com a palavra. O voto encontra-se também na sessão administrativa, né, para todos os conselheiros terem vista, mas então eu passo a leitura. Voto, vistos. Portaria inaugural baixada nesses autos de gestão administrativa fixa o seu objeto na necessidade de realizar estudos e apresentar proposta a respeito dos parágrafos 2º e 3º do artigo 23 da Lei número 8.429 de 92, com a redação dada pela Lei 14.230 de 21, que cuidam do prazo para a conclusão do inquérito civil que tenha, por objeto, atos de improbidade administrativa. O procedimento está instruído com a indicação da regulamentação da mesma matéria em outros ministérios públicos. A conclusão alcançada após a coleta de substancioso parecer confeccionado pela assessoria jurídica e aprovado pelo douto subprocurador-geral de Justiça é pela proposta de edição de súmula por parte deste egrégio Conselho Superior do Ministério Público, na medida em que se afirma que, em tema de improbidade administrativa, tratando-se de inquérito civil, o prazo de investigação nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 23 da LIA deve ser razoável, mas deve igualmente se coadunar com a tutela ao direito fundamental à probidade administrativa. Para além disso, não deve haver arquivamento por decurso de prazos. A edição da súmula pelo Conselho Superior do Ministério Público poderá e deverá trazer segurança jurídica e tutela adequada à probidade administrativa. Assim, emendado o parecer acima referido. 1. Procedimento instaurado pelo Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público para discussão e providências em relação ao prazo do inquérito civil para apurar ato de improbidade administrativa previsto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 23 da LIA. 2. A interpretação dos parágrafos 2º e 3º do artigo 23 da LIA, que realça a importância da duração razoável do processo, não pode desconsiderar a complexidade das investigações, devendo ser compatibilizada com o direito fundamental à tutela da probidade administrativa e ainda com a constatação de que o prazo prescricional para aplicação das sanções é de 8 anos, sem prejuízo da
imprescritibilidade da ação de ressarcimento em caso de conduta dolosa. Tema 897 do Supremo Tribunal Federal. 3. Segurança jurídica e tutela adequada da probidade administrativa, que recomendam a provocação do Conselho Superior do Ministério Público para edição de súmula com sugestão da seguinte redação, abre-se aspas, o decurso do prazo de 2 anos previsto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 23 da Lei 8429 de 92 não implica o arquivamento automático do inquérito civil, o qual poderá ser prorrogado por meio de manifestação fundamentada que indica as diligências imprescindíveis a serem realizadas, submetida à apreciação do Conselho Superior do Ministério Público, fecha aspas. É a síntese do necessário. Deveras, cumpre assinalar, inicialmente, que os parágrafos 2º e 3º do artigo 23 da Lei 8429 de 92 têm as seguintes dicções. Artigo 23. A ação para aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato, ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Parágrafo 2º. O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 dias, corridos, prorrogável por uma única vez, de igual período, mediante ato fundamentado, submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Parágrafo 3º. Encerrado o prazo previsto no parágrafo 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias, se não for o caso de arquivamento do inquérito civil. Disso que se conclui que o prazo para a finalização do inquérito civil para apuração do ato de improbidade administrativa é de 365 dias, prorrogável por igual período, mediante ato fundamentado, a ser submetido à revisão do competente órgão ministerial, que, na hipótese do Ministério Público do Estado de São Paulo, é o Conselho Superior do Ministério Público. A respeito das alterações promovidas pela Lei 14.230 de 21, que foi editada na Resolução 1380 de 2021, CPJ, de 8 de novembro de 21, que dispõe sobre as regras de transição e assim disciplinou a questão. Artigo 6º. As disposições contidas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 23 da Lei Federal 8.429, de 2 de junho de 1992, inclusive o início da contagem do prazo nelas previstos, devem ser observados a partir da data da vigência da Lei Federal 14.230, de 25 de outubro de 2021. Parágrafo único. Decorridos 365 dias da vigência da Lei Federal 14.230, de 21, os inquéritos civis em andamento, quando da publicação da mencionada lei, sem prejuízo do cumprimento imediato das diligências determinadas, deverão ter despacho de prorrogação de prazo submetido por ofício ao Conselho Superior do Ministério Público, contendo informações do número dos autos, da data de sua instauração, acompanhamento de cópia de despachos motivados das prorrogações anteriores, ou mediante disponibilização de acesso ao conteúdo dos autos em caso de expediente que tramita sobre a forma eletrônica. Frisa-se por relevante e oportuno que o Supremo Tribunal Federal, por meio do tema 1199, esclareceu que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230, de 2021, é irretroativo, aplicando-se aos novos marcos temporais a partir da publicação da lei. No entanto, quando do término do biênio da vigência da Lei 14.230, de 21, estará terminado o prazo máximo previsto no parágrafo 2º do artigo 23, exigindo que o tema seja objeto de questionamento sobre desfecho dos inquéritos civis que não foram arquivados dentro do referido prazo. Nisso reside a discussão e essa se configura o ponto central a ser enfrentado nos presentes autos. É bem verdade que se deve haver louvável preocupação com a duração razoável do processo, valendo-se ponderar a respeito da garantia processual fundamental da duração razoável do processo, contemplado no artigo 5º, inciso 88 da Constituição Federal, que prevê que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Calha consignar, entretanto, que a observância da duração razoável reclama estar em consonância com outros preceitos, a semelhança com a envergadura constitucional, como a guisa de exemplo, a garantia fundamental da tutela ao patrimônio público. Mostra-se fora de dúvidas que, ao investigado pela prática de atos ímprobos, deve ser assegurada a duração razoável do processo,
mas a adoção de mecanismos voltados a concretizar a referida garantia constitucional requer a contextualização com o direito constitucional fundamental à tutela do patrimônio público, consubstanciado no artigo 37 caput e parágrafo 4º da Constituição Federal, bem como as garantias de acesso à justiça, ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, pré-ordenados ambos aos litigantes, autor e réu, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, e não somente ao requerido da ação de improbidade administrativa, como muito bem pontuado pelo zeloso subscritor do parecer, proferido no âmbito da assessoria jurídica da Egrégia Procuradoria-Geral de Justiça. Sabe-se que a prescrição para aplicação das sanções em decorrência da prática do ato de improbidade administrativa observa atualmente o prazo de 8 anos, conforme disciplina o caput do artigo 23, sendo que a ação para o seu ressarcimento de danos ao erário é imprescritível, em caso de conduta dolosa, conforme tema 897 do Supremo Tribunal Federal. A conjugação da garantia da duração razoável do processo com a efetiva tutela do direito fundamental à probidade pública por meio do inquérito civil, artigos 37 e 129, inciso 3º da Constituição Federal, se revela, portanto, de fundamental importância. Com essas considerações, reputadas indispensáveis e adequadas, a conclusão foi a de que a interpretação correta dos parágrafos 2º e 3º do artigo 23, em consonância com o texto constitucional, deságua na certeza de que o decurso de prazo não poderá implicar o arquivamento automático do inquérito civil. Entre aspas, a imposição de arquivamento automático por decurso de prazo atenta contra a independência funcional e o dever de exercício responsável do direito de ação, em prejuízo dos próprios réus e investigados, que poderão ser demandados sem a exauriente investigação dos fatos, como acertadamente inserido no parecer antes aludido. Conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 23 da Lei 8.429 de 92 e os parágrafos 1º a 3º do artigo 110 da Lei Complementar 734 de 93, compete ao Conselho do Ministério Público deliberar sobre o arquivamento do inquérito civil, razão pela qual é este colegiado que reúne poderes para o enfrentamento do equacionamento da questão, disciplinando-a. Diante disso, e sopesando os imprescindíveis subsídios fornecidos pela douta assessoria jurídica da Egrégia Procurador-Geral de Justiça, da Egrégia Procuradoria-Geral de Justiça, com o propósito de se conferir maior segurança jurídica à atuação dos membros do Ministério Público no campo da tutela do patrimônio público, fica, pelo meu voto, acolhida a sugestão de redação de súmula, que deverá ser vazada nos termos seguintes, a saber, abre aspas, o decurso do prazo de 2 anos, previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 23 da Lei 8429 de 92, não implica arquivamento automático do inquérito civil, o qual poderá ser prorrogado por meio de manifestação fundamentada que indique as diligências imprescindíveis a serem realizadas, submetidas à apreciação do Conselho Superior do Ministério Público. Fecha as aspas. É como voto, encaminhando ao plenário desse colegiado para oportuna deliberação. Obrigado, doutora Tatiana. Voto do ilustre conselheiro doutor José Carlos Mascari Bonilha. Em discussão. Alguma observação, colegas? Podemos aprovar? Doutor Saad Mazlum, por favor. Senhor Procurador-Geral, eu tenho algumas dúvidas em relação a esse voto e ao encaminhamento dessa ementa, dessa minuta, porque o dispositivo é bastante claro, 365 dias, prorrogável por apenas uma vez. Aqui não se trata apenas de o dispositivo, a norma ela foi editada com base no princípio da duração razoável do processo, mas ela é cogente, ela determina, o máximo são 2 anos, contados em dias, 365 mais 365. Eu também concordo, não é caso de arquivar o procedimento pelo decurso de tempo, mas eu acredito que a lei deve ser cumprida, por mais absurda que seja, porque há procedimentos tão complexos que muitas vezes não é possível terminar em 2 anos. Não é possível. Mas há uma lei, ela determina e nós devemos cumpri-la. Então, a ementa, ela abre ensejo para que este prazo, esse inquérito, continue sendo prorrogado indefinidamente. Agora, com a responsabilidade do Conselho Superior. Ok, quais são as diligências? São tal, tal, tal e tal. Já passaram 2 anos.
Ele não arquivou e não entrou com a ação. Passados 2 anos, ele indica quais são as diligências que vai cumprir, volta para o promotor, ele tenta cumprir nesse prazo, novamente ele não consegue, vamos esperar mais 1 ano. Qual é o prazo para cumprir essas diligências? É mais 1 ano, e traremos para o 3º ano, isso não está claro no voto e nem na ementa. E se não se cumprir mais 1 ano, e entraremos para o 4º ano indefinidamente. Então, eu acho assim muito perigosa essa interpretação que está sendo feita. Eu gostaria de analisar melhor, talvez propor uma ementa substitutiva, porque é isso que realmente me preocupa. Talvez o Conselho deva deliberar, fala, bom, o promotor, Vossa Excelência tinha 2 anos para terminar, não terminou. Não terminou. Agora, Vossa Excelência tem 180 dias improrrogáveis. E se não terminar, vai para outro promotor para terminar. Algo assim, porque, veja, nós precisamos dar cumprimento a essa lei. Eu não vou dizer que esse é um prazo impróprio, prazo próprio, mas é preciso que o Conselho estabeleça de uma forma rigorosa o cumprimento desses 2 anos para terminar o inquérito. E, se não terminar, estabeleça um prazo de 180 dias, no máximo, e não mais 1 ano, porque isso também não está claro no voto, mas de 180 dias. E se não terminar, encaminhamento ou para a corregedoria, dependendo do caso, se verificar que não foram feitas as diligências que poderiam ter sido feitas de forma tempestiva, ou encaminhamento para outra promotoria, mas algo tem que ser feito. Senão nós vamos ficar aqui prorrogando de 365 dias indefinidamente. Então, essa é a minha preocupação. Se eu pude entender, o senhor pede vista? Não, o senhor quer apresentar uma proposta substitutiva, sim, é isso? Sim, exatamente, doutor Procurador-Geral. Eu coloquei quais os problemas que me afligem, Sim. Expondo a todo o colegiado, Sim. E querendo vista para tentar dar uma solução para isso. Mas eu pergunto, o senhor está pedindo vista? Sim, sim. Pedindo perfeitamente. Vista. Então, tá bom. Vista para o doutor Saad Mazlum. Mas, senhor Procurador-Geral, eu aceito. Parece que o doutor da Ponte está com a mão levantada. Não, eu vou passar a palavra a ele. Eu só quero entender. Eu só quero entender se é um pedido de vista. Sim, mas eu falei pedido de vista. Eu falei logo no começo que era um pedido perfeito, de vista. Perfeito. Peço perdão, doutor Saad, talvez eu não tenha prestado atenção. Então, pedido de vista para o doutor Saad Mazlum, doutor Antônio Carlos da Ponte, com a palavra. Embora o doutor Saad tenha feito esse pedido de vista, eu gostaria apenas de acrescentar o que já foi trazido por ele, algumas preocupações. Eu tenho sérias dúvidas se essa matéria deve ser objeto de súmula, porque a ementa, tal como ela é proposta, embora não tenha sido essa a intenção dela, ela traz a ideia de descumprimento da lei. Me parece que seria muito mais razoável que, adotando os preceitos da Escola de Direito Livre, que foi uma grande escola de interpretação, que o Conselho, analisando o caso concreto, desde que instado, ele viesse a conceder ou não a prorrogação com base no princípio da razoabilidade, mas analisando a situação concreta. Acho muito complicado e acredito até mesmo preocupante o Conselho expediu uma resolução para tratar de um assunto, resolução que, de certa forma, acaba, ainda que indiretamente, trazendo a ideia de descumprimento da lei, de desconsideração daquilo que foi expressado por parte do legislador. Então, eu quero aqui me associar às preocupações do conselheiro Saad Mazlum e acrescentar também essas inquietações que me parecem que devem nortear também a cada um de nós por ocasião da avaliação da matéria. Pedido de vista do doutor Saad. Passamos, então, para o segundo item da nossa pauta, relatório de pedido de afastamento para participar de evento jurídico no exterior, protocolado 97294/23, interessada a doutora Suzana Henriques da Costa, 37ª promotora de Justiça Criminal da capital, atualmente ocupando a função de secretária especial de Políticas Cíveis e de tutela coletiva da Procuradoria-Geral de Justiça. Conselheiro
ilustre conselheiro doutor Jurandir é o relator que está com a palavra. Doutor Jurandir Marsura. Obrigado. Passo, então, a leitura do meu voto. Trata-se de expediente encaminhado pela interessada, doutora Suzana Henriques da Costa, 37ª Promotora de Justiça Criminal da capital, atualmente ocupando a função de secretária especial de Políticas Cíveis e de Tutela Coletiva da Procuradoria-Geral de Justiça, que foi autorizada a se afastar por este Conselho, contendo o relatório por ela elaborado acerca de sua participação no 2023 Law and Society Annual Meeting da Law and Society Association, realizado em San Juan, Porto Rico, no período compreendido entre 31 de maio e 5 de junho de 2023. A interessada informou que desempenhou adequadamente as atividades previstas. O relatório elaborado pela interessada informou que as reuniões anuais da Law and Society Association congregam centenas de professores e pesquisadores de todo o mundo, o que proporciona uma oportunidade inigualável para os acadêmicos de direito e sociedade se conectarem e trocarem ideias, sendo que a conferência do presente ano incluiu discussões informais entre disciplinas e tradições teóricas, bem como intercâmbios mais tradicionais, como apresentações de artigos, mesas redondas e painéis. Discorreu outrossim sobre o trabalho que apresentou, de título O Direito à Educação Infantil e seus Significados em Disputa no Judiciário. Estudo de caso do julgamento de repercussão geral número 548 do Supremo Tribunal Federal, na seção Desigualdades e Direitos, no dia 1º de junho de 2023, das 13 às 14h45. Foram apresentados outros trabalhos sobre acesso à justiça e direito à educação, sobre as realidades dos Estados Unidos da América, Austrália e Bolívia, o que permitiu um debate bastante interessante sobre problemas e desafios compartilhados e aspectos específicos de cada país. Ademais, informou que acompanhou a discussão de inúmeras outras mesas no Congresso, podendo ser citadas a título ilustrativo as sessões Como os juízes reformulam o litígio na tentativa de fazer justiça, Qual o futuro do direito e da sociedade, um debate desde a América Latina, o acesso digital como direito fundamental na sociedade contemporânea e novas perspectivas realistas jurídicas sobre juízes. Informou que, baseando-se em interpretações multidisciplinares, incluindo direito, sociologia e antropologia, o encontro convidou os participantes a refletirem sobre as maneiras pelas quais a lei normaliza a discriminação e as desigualdades. Nesse sentido, todas as discussões travadas permitiram desenvolver uma lente para compreender as relações entre poder, direito e sociedade, na manutenção/redução das desigualdades sociais. E, nesse sentido, a participação no referido evento da interessada auxilia em sua formação funcional, porque permite a troca de experiências entre as formas como os sistemas de justiça de todo o mundo enfrentam o problema da desigualdade, um problema crônico e acentuado no sul global, e que há um papel relevante do direito para o seu enfrentamento. Assim, tenho por cumpridos os requisitos do artigo 175 do regimento interno deste Conselho e meu voto é no sentido da aprovação do relatório. Em discussão, voto do ilustre conselheiro doutor Jurandir. Alguma observação? Não, de acordo. Podemos aprovar, colegas? Então, aprovado o voto do ilustre relator doutor Jurandir Marsura. Muitíssimo obrigado, doutor Jurandir.
Item número 3 da pauta, relatório de pedido de afastamento para participar de reunião de trabalho no exterior, protocolado número 56288/23. O interessado é o Dr. Lister Caldas Braga Filho, segundo promotor de Justiça Civil de P de França, designado para atuar com prejuízo no CyberGaeco. O relator, que está com a palavra, é o ilustre conselheiro, Dr. Antônio Carlinhos. Senhor presidente, o doutor Lister está presente aqui, ele gostaria de fazer o relatório oralmente. Pois não, que bom, muito bem-vindo, doutor Lister, seja muito bem-vindo a esta reunião, doutor Lister. Se eu quiser, por favor, doutor Lister, o senhor está com a palavra, então, muito bem-vindo. Boa tarde. Muito bom. Boa tarde, doutor Mário Luiz Sarrubo. Agradeço a palavra e gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência e, na pessoa do senhor, cumprimentar os demais nobres conselheiros, assim como os servidores e os ouvintes, a audiência, eventualmente aí presente de maneira virtual, telepresencial. É uma satisfação para nós do CyberGaeco poder estar aqui mais uma vez para prestar contas e apresentar eu não sei se está funcionando bem o meu microfone. Obrigado. Está funcionando sim, doutor Lister. Obrigado. O técnico veio me trazer aqui o passador de slides, porque a gente fez uma breve, prometo que será breve, uma apresentação aqui dos trabalhos, e me parece que bastante interessante, é um tema muito atual, e por isso a gente decidiu trazer aqui, porque para além da oportunidade que nós tivemos nesse grupo de trabalho de fazer, traçar novas estratégias, enfim, desenvolver novas ferramentas, fica muito claro para nós do CyberGaeco, o Dr. Richard está aqui também me acompanhando, fica muito claro que esse tipo de evento, esse tipo de ocasião é extremamente propícia e necessária para o desenvolvimento desses trabalhos. Isso porque a gente do CyberGaeco está sempre lidando com o novo, com aquilo que ainda não se encontra nos manuais, temáticas que ainda não foram exploradas. Então, nosso trabalho se baseia essencialmente na criatividade, no desenvolvimento de técnicas, de ferramentas jurídicas e técnicas apropriadas e em constante mutação. Em razão dessas características, o contato com as capacitações, o contato com outras autoridades e o desenvolvimento de novas formas de enfrentar essa criminalidade, ele é extremamente importante, porque, como eu disse, diferentemente de um caso de criminalidade, macrocriminalidade tradicional, aqui nós muitas vezes nos vemos com o primeiro caso apresentado no Brasil a respeito de uma determinada estratégia de uma organização criminosa, e isso nos gera, por um lado, uma grande responsabilidade e, por outro, uma grande alegria de poder contribuir de maneira muito inovadora, muito dinâmica com esse cenário. Portanto, eu fiz essa apresentação justamente para trazer um resumo, né, não só do que consistiu a viagem em si, mas daquilo que o CyberGaeco enfrenta hoje, né, e a razão, a importância desse trabalho para nós, e acredito que para todos os colegas que contam com o nosso auxílio no dia a dia. Esse é um ponto que eu gostaria de frisar, porque o CyberGaeco, em razão de suas características e da própria instituição, lá em 2018, o Dr. Mário Luiz Sarrubo vai se recordar muito bem, ele foi trazido, né, idealizado como um núcleo, um subnúcleo do GAECO, né, e ele, além das atribuições de investigação por meios próprios, ele tem atribuições também de apoio técnico, logístico, operacional para outros colegas que não estão acostumados, né, no dia a dia a enfrentar esse tipo de questão. Hoje nós somos 3 promotores, o doutor André Luiz Brandão chegou recentemente aí para reforçar o nosso time, essas são as atribuições que há menos de 5 anos atrás foram previstas para esse núcleo que tem se esforçado muito aí para desenvolver essas novas estratégias de atuação, lembrando sempre que esse é um campo muito vasto, né? Nós temos crimes patrimoniais, nós temos mais recentemente crimes de ódio em voga, crimes contra a propriedade intelectual e assim por diante. Portanto,
nossa grande preocupação é criar, desenvolver teses jurídicas para que, quando os colegas que atuam nas promotorias comuns se deparem com esse tipo de problema, a gente tenha alguma experiência a esse respeito para poder apoiar o colega da melhor maneira possível. E aí, a gente trouxe esses indicadores recentemente, eu gostaria somente de frisar, esses são os números, né, dessa curta, breve, mas promissora história do CyberGaeco, número de PICs, inquéritos policiais, ANPPs, uma grande estatística de ANPPs também no CyberGaeco, em razão da grande quantidade de laranjas que se envolvem em crimes de fraudes bancárias, assim por diante. E, igualmente importantes para nós, são os apoios, os apoios prestados seja a MPs de outros estados, né, as promotorias, aos órgãos de execução, a própria administração superior, núcleos, né, do GAECO ou, enfim, outros núcleos especializados e a própria polícia. Aí a gente tem caso de apoio à polícia. Lembrando que esses dados, essas estatísticas, elas compreendem apenas aí os últimos 18 meses, porque fizemos até o final do mês passado. Bom, o relatório em si, que foi submetido à apreciação do doutor Calil, relator conselheiro desse expediente, ele diz respeito à participação em grupo de trabalho de criptomoedas do Cone Sul, ou seja, dos países que integram aí a América Latina, e se trata de uma iniciativa do Departamento de Justiça americano, como catalisador de diversas propostas, até por ser um país bastante também afetado por essa criminalidade. E a temática das criptomoedas é muito cara, é muito nova, né, e recebe muita atenção em razão dessa transnacionalidade e do impacto que as criptomoedas estão tendo de maneira geral na economia mundial e, a reboque, toda a gama de crimes que vem acontecendo também nessa linha. Existe uma percepção hoje muito consolidada, no sentido de que crimes cibernéticos em geral, e especialmente crimes praticados, crimes envolvendo criptoativos, eles dependem de uma atuação integrada entre autoridades públicas, autoridades de persecução penal de diversos países e, isso é muito importante frisar, também membros da iniciativa privada, porque hoje o ambiente cibernético ele depende, né, em termos de investigação, da colaboração de provedores de conexão, de provedores de hospedagem, de provedores de serviços de ativos virtuais, que são as chamadas VASP, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. E esse é um cenário que o promotor de justiça lá da década de 80 não estava acostumado a lidar. Era expedir um ofício, exigir a resposta e receber essa resposta de maneira muito rápida. Hoje, se a gente não tem uma agenda, né, acho que essa é a palavra, e a gente não tem uma rede de contatos muito boa, o ofício ele se perde, a gente não sabe para quem mandar esse ofício, quando manda, muitas vezes não recebe a resposta, e quando essa resposta eventualmente chega de maneira muito atrasada e prejudica em absoluto a elucidação dos fatos, porque esse é o ponto que eu gostaria de frisar aqui. Essas investigações de crimes cibernéticos são muito dinâmicas pela própria natureza do ambiente cibernético. E aí, para falar sobre o grupo de trabalho, eu preciso, evidentemente, que de maneira muito rápida, explicar o que são essas criptomoedas. Um instituto, ou uma figura muito nova, que inicia aí no nosso vocabulário só a partir de 2009, mas com pouca expressão no âmbito jurídico, e que tem algumas características, que são essas que eu gostaria de destacar, que são a descentralização, né, e a rastreabilidade. Então, criptomoedas, elas são ativos que podem ser controlados de maneira anônima, sem a participação ou sem a intermediação de um Estado nacional ou de uma empresa, de uma instituição financeira. Isso traz reflexos, impactos diretos para uma investigação ou para a prática de delitos, lavagem de dinheiro e assim por diante, porque hoje, promotor de justiça do GAECO, por exemplo, ele pode investigar um delito que envolve milhões de reais ou milhões de dólares, chegar na casa do sujeito e não encontrar absolutamente nenhuma cédula de papel. E, no entanto, esses milhões de dólares ou de reais estão armazenados na casa daquele sujeito e
um promotor de justiça ou um policial que não conhece a temática, simplesmente não vai ver, não vai imaginar que esse capital está armazenado ali. E, portanto, as autoridades de persecução elas precisam estar atentas a essa temática, a essa nova modalidade de armazenamento ou de modalidade transacional, sob pena de ficar para trás, sob pena de não entender mais o modus operandi de criminosos. Deixando claro sempre que criptomoedas não são sinônimo de crime, no entanto, tem características de descentralização, de anonimato, que favorecem em alguma medida, e por isso os criminosos tomaram gosto por esse recurso. Eu coloquei aí de maneira muito rápida, singela, simplesmente a título de curiosidade, no que consiste a blockchain, porque é um termo que os senhores já devem ter ouvido falar, e que é a tecnologia base que fundamenta, né, o DLT, a Distributed Ledger Technology, é a evolução, né, ou, melhor dizendo, a convergência de diversas tecnologias que evoluem para possibilitar essa nova revolução tecnológica que é o Bitcoin e outras criptomoedas que estão sendo vastamente utilizadas aí para fins lícitos e ilícitos. Bom, a gente tem milhares, eu diria que mais de uma dezena mais de 10 mil criptoativos hoje listados, e, no entanto, são poucos os criptoativos que têm alguma expressão, que têm algum valor de capitalização de mercado, e cerca de 20 deles representam aí aproximadamente 90% do mercado. Isso apenas a título de curiosidade. Esses 90% é que contém em si a grande cifra, né, de crimes praticados ou de crimes envolvendo esses criptoativos, e essa é a nossa grande preocupação, não ficar para trás e entender como é que isso está sendo utilizado para fins ilícitos. Esse é o objetivo do grupo de trabalho, colocar em contato essas autoridades que lidam com essa temática, fomentar a troca de experiências, de melhores práticas e o desenvolvimento de tecnologias ou de técnicas e ferramentas para poder não só realizar o rastreamento, mas, de modo geral, entender como cada uma desses criptoativos funciona, e assim poder oferecer uma resposta mais eficiente, eficaz no combate à criminalidade. Eu trouxe de maneira ilustrativa aqui algumas estatísticas, porque me parecem, até coloquei no pedido apresentado ao doutor Kalil, mas me parece interessante aqui observar, essas cifras estão em bilhões de dólares, tá? Então, em valores, em moeda nacional, isso é até um valor muito superior. Esse é o número de criptoativos hackeados, né, no ano de 2022. E, na sequência, a quantidade de criptoativos utilizados em lavagem de capitais no mesmo ano de 2022. Esse quadro me parece muito interessante porque, para a maioria dos promotores de justiça criminal, isso é uma cifra extremamente alta e que quase nenhum imagina que tamanha quantidade de dinheiro esteja sendo utilizado ou esteja fluindo para fins ilícitos. E aí eu fiz um resumo muito breve dos desafios que a gente, enquanto grupo de trabalho, enfrenta e percebe, porque é uma variedade muito grande de ativos e cada um deles funciona, tem um protocolo. A regulamentação do funcionamento desses criptoativos enfim, das transações é muito incipiente. No Brasil, a gente tem legislação já do ano de 2023, prevendo alterações no Código Penal, na própria lei de lavagem de capitais. E, como eu disse, essa realidade da interação com o setor privado ela é muito presente para nós, e é por isso que é tão importante para a gente estar em contato constante com todas essas figuras, esse círculo de autoridades públicas e privadas. Porque também, em matéria de criptoativos, a gente depende da colaboração de representantes de exchanges, ou seja, de corretoras de criptoativos que muitas vezes estão sediadas no exterior e não têm o mínimo interesse ou o mínimo estímulo para atender a resposta, atender a requisição de autoridades
brasileiras. Portanto, é preciso saber o caminho para conseguir essa resposta, saber se apresentar, conhecer as pessoas certas para poder obter essas informações e prosseguir de maneira eficiente nas investigações. As técnicas de investigação, obviamente, que são diversas, são distintas daquelas que são aplicadas em casos comuns, e, invariavelmente, a gente depende da cooperação internacional com autoridades estrangeiras, seja porque os valores se destinam a outras jurisdições, seja porque as vítimas se encontram em outras jurisdições e assim por diante. E, de maneira também bastante resumida, a questão da transmissão do conhecimento, seja para os colegas que se deparam com esse tipo de questão no dia a dia, seja também para as autoridades judiciais às quais a gente submete os casos. Porque uma coisa é entender, elucidar um caso e apresentar uma denúncia criminal, e outra coisa é fazer a autoridade judicial compreender e acatar os pedidos formulados pelo Ministério Público. E eu trouxe alguns exemplos aqui de maneira só ilustrativa e quase lúdica daquilo que um promotor de justiça ou uma autoridade policial hoje pode encontrar na residência de um suspeito ou de um investigado e que consistem em objetos extremamente valiosos para a investigação, cibernética ou não. Hoje, a gente, tratando, por exemplo, de crime de colarinho branco, é extremamente possível e provável que objetos desses sejam encontrados na casa de um suspeito, e, no entanto, muitos dos senhores talvez não dessem a atenção, né, pensando que é um pendrive normal, que aquilo carrega simplesmente algum arquivo de dados, um documento no Word e assim por diante. E esse tipo de material que também permite, são as chaves privadas ou as frases sementes que possibilitam o acesso a recursos. Isso é muito interessante porque, antigamente, para lavar dinheiro, o sujeito precisaria encaminhar malas e malas de dinheiro para o exterior. Hoje em dia, por meio de um e-mail ou, de maneira mais segura, de uma folha de papel ou de uma placa de metal com essas anotações, o sujeito ele pode encaminhar daqui para a China, para os Estados Unidos, para a Rússia, bilhões de reais, se assim desejar, de maneira muito fácil e sem despertar a atenção das autoridades. Então, essa é a importância da gente estar se atualizando e entendendo como atuar, como agir ao se deparar com esse tipo de material. Até porque, isso é importante notar, a mera localização do objeto físico não necessariamente significa a apreensão ou que a gente possa se apoderar dos valores em si. Porque uma cópia dessas palavras ou uma cópia desse QR Code pode estar ainda num backup do sujeito, e se esse sujeito for solto, ou ele pode avisar um advogado, ou ele pode avisar um comparsa e, assim, sacar ou transferir os recursos. A gente fez uma estatística recente a respeito das carteiras de criptoativas que o CyberGAEC monitora. Esse trabalho ele é recente, porque a matéria, evidentemente, não é... A matéria é nova, mas, de maneira crescente, a gente tem dado cada vez mais atenção, não só para carteiras de cripto voltadas a crimes patrimoniais, scams, estelionatos, mas também outros crimes que talvez os senhores nem imaginariam, como, por exemplo, crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, cuja comercialização de material, por exemplo, pode receber o pagamento através de criptoativos, a fim de evitar rastreamento ou evitar a identificação dos usuários ou dos consumidores. E, por isso, hoje nós mantemos um programa de monitoramento dessas diversas carteiras. De maneira concreta, né, além daqueles apoios que a gente oferece aos diversos órgãos de execução do Ministério Público, eu destaquei aí para os senhores uma operação recente que a gente deflagrou no final do ano passado, essencialmente voltada a criptoativos. O sequestro de um casal que detinha aí mais de 2 milhões de reais em Bitcoin. A esposa foi levada para um cativeiro e o sujeito, o esposo, foi forçado a fazer a transferência desses valores. E aí, novamente, o que a gente percebe é a necessidade de integração, coordenação entre autoridades nacionais e internacionais. Nesse caso específico, foi necessária a articulação
com autoridades de 4 estados brasileiros, porque os integrantes da quadrilha se encontravam espalhados, a atuação no meio cibernético ultrapassa qualquer tipo de fronteira geográfica, portanto, foi necessário integrar diversas autoridades. A operação foi feita com sucesso, 6 pessoas foram presas, diversos bens apreendidos, e essa é a nossa meta hoje, é lidar com o novo, lidar com aquilo, criar mecanismos para lidar com aquilo que ainda não está sendo enfrentado, ou que os meios tradicionais de persecução penal não conseguem enfrentar. E aí, só a título de curiosidade, o destaque é para a data de hoje, porque na data de hoje nós deflagramos uma operação também para a prisão de um sujeito que comercializava material pedopornográfico, ou material de abuso infanto-juvenil. Operação bem sucedida, então a gente fica bastante feliz de poder trazer também esse caso, que também está também está relacionado com criptoativos, porque esse sujeito recebia pagamento desse material através de criptoativos. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de apresentar, de esclarecer o nosso trabalho, a nossa preocupação, e mostrar o porquê da necessidade dessa capacitação constante e desse diálogo, essa interlocução com autoridades internacionais. O nosso trabalho ele é artesanal e ele depende desse contato direto, da formação e atualização desse networking, dessa rede de contatos, para que possa ter sucesso, para que a gente possa ter sucesso no nosso trabalho. Muito obrigado. Sem som, doutor Mário. Muito obrigado, doutor Lister. Antes de deliberarmos, eu daria a palavra para o ilustre relator, doutor Antônio Calil. Em seguida, fica aberta a palavra para os demais colegas que, porventura, queiram se manifestar. Por favor, doutor Calil. Muito obrigado. Olha, eu tenho um relatório aqui, pela aprovação. Se os senhores quiserem, eu leio inteiro, mas basicamente pela aprovação. Se entenderem que é necessário, eu posso ler. Obrigado, doutor Calil. Alguém quer ouvir o voto, na verdade, foi encaminhado a todos os membros deste colegiado, que já o conhecem, né, antes mesmo da sessão. De todo modo, se alguém fizer questão, o doutor Calil se dispõe a ler. Podemos abrir mão, então? Podemos abrir mão? Então, o doutor Calil vota pela aprovação do relatório apresentado pelo ilustre colega doutor Lister. Agora, para os debates do voto do doutor Calil e da apresentação feita de forma brilhante pelo doutor Lister, com a palavra, doutor Saad Mazlum. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar o voto do eminente relator, doutor Antônio Calil. Eu quero parabenizar também o doutor Lister pela brilhante exposição, que eu gosto muito quando o colega se propõe a vir ao conselho, fazer a sua exposição, demonstrando realmente para todos nós aqui que sabe do que está falando, a utilidade da sua atuação, do curso que foi feito no exterior. Isso é muito importante para nós, para que nós, membros desse conselho, tenhamos a certeza de que estamos, sim, no caminho certo. Notadamente nessa questão de criptomoedas, de crimes relacionados ou praticados por meios virtuais, é preciso que o Ministério Público acompanhe a criminalidade, porque eles realmente são bastante criativos, vão praticar delitos de forma bastante inovadora, e, sem dúvida alguma, o Ministério Público tem que estar, na pior das hipóteses, apenas alguns centímetros atrás dessa nova forma de criminalidade, desses novos criminosos. Então, eu quero parabenizar, mais uma vez, doutor Lister, eminentes colegas, pela brilhante exposição, pelo brilhante, e já se vê bem, aproveitamento. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad Mazlum. Com a palavra, doutor Antônio Carlos da Ponte.
Eu gostaria de adiantar também o meu voto, acompanhando o entendimento do eminente relator, doutor Antônio Calil, e quero registrar a importância desse trabalho que vem sendo desenvolvido pelo CyberGaeco, que hoje conta com 3 extraordinários colegas, que são o Dr. Lister, o Dr. Richard e o Dr. André Luiz Brandão. Eu vejo com muita alegria o Ministério Público preocupado com esse tema das criptomoedas, que hoje, sem dúvida alguma, é uma forma das mais palpáveis de lavagem de dinheiro. Não foi por outra razão que a Comissão de Valores Mobiliários, no último dia 11 de outubro de 2022, ela emitiu um parecer, o parecer número 40, que trata dos criptoativos e o mercado de valores mobiliários. Esse é um tema que envolve autorregulação regulada e o Ministério Público tem que estar atento a isso, não é? É uma nova forma de criminalidade, como bem foi colocado pelo eminente conselheiro Saad Maslum. Quando nós falamos em novas formas de criminalidade, nós temos, por vezes, que quebrar determinados preceitos ligados a um direito penal tradicional. Nós estamos falando de violação a bens ou interesses que exigem uma postura proativa e não retrospectiva por parte do direito penal. Então, eu quero aqui deixar registrados os meus cumprimentos ao trabalho desses 3 colegas que muito dignificam a nossa instituição. Quero também declarar o meu voto pela aprovação do relatório apresentado pelo ilustre conselheiro doutor Antônio Calil. Quero fazer um especial cumprimento ao doutor Lister e também aos demais membros do CyberGaeco, doutor Richard, doutor Brandão, que está chegando aí há pouco tempo. O CyberGaeco é algo que vem já desde a gestão anterior, na época eu na Subprocuradoria de Políticas Criminais, sempre muito ligado aos GAECos, conversando com os colegas, doutor Amauri, doutor Richard, entendemos que era necessário que tivéssemos uma unidade especializada em crimes cibernéticos, porque essa necessidade se apresentava de forma muito clara. Começamos com o doutor Richard, depois chegou o doutor Lister, agora o doutor André Brandão, e o trabalho é maravilhoso, como os senhores conselheiros e a senhora corregedora, a doutora Tatiana, puderam presenciar. As nossas conselheiras e a nossa corregedora-geral em exercício puderam aí perceber pela exposição muito clara, objetiva e clara dos trabalhos do CyberGaeco. Os crimes são variados, praticados por meio da internet, não é? Nós temos crimes patrimoniais, temos crimes sexuais, tem a questão das criptomoedas, e nada está fora do alcance do nosso CyberGaeco. Não é? Eu quero aqui destacar que em 2021 ou 2022, agora me escapa aqui a data específica, um trabalho do CyberGaeco com a Polícia Civil de São Paulo levou à prisão mais de 100 ou 150 pedófilos que atuavam aqui no estado de São Paulo. Foi um trabalho maravilhoso e é bom que se diga, um trabalho capitaneado pelo nosso cyber. Na época eu fui procurado pelo doutor Lister e pelo doutor Richard. Eu fiz o contato com a Polícia Civil, a pedido dos colegas. Então, a origem da operação é do nosso CyberGaeco, dos colegas, que fizeram um trabalho magnífico, mais um trabalho magnífico, sem deixar de lado a importante os contatos importantes com o governo britânico, com o governo americano, com as embaixadas, com os consulados, sempre muito próximos, trocando informações, trocando expertises e levando ao aperfeiçoamento. E é importante também destacar o seguinte: os colegas não se limitam a fazer o trabalho deles, eles, de fato, acabam acolhendo, muitas vezes, pedidos de outros colegas, assessorando, num esforço aí hercúleo, daí a importância de nós conferirmos mais um nome ao CyberGaeco, agora o doutor André Brandão, daí a importância de nós estarmos estruturando cada vez mais o CyberGaeco, inauguramos uma nova unidade
alguns meses atrás, fizemos uma festa bonita aí no prédio da Riachuelo, né? Então, eu queria cumprimentar os colegas, cumprimentar o Lister e estender os cumprimentos a toda a equipe do Cyber GAECO, o Dr. Richard, e agora o recém-chegado Dr. Brandão, que realmente vai agregar demais a essa maravilhosa equipe. Então, parabéns, Dr. Lister, parabéns ao nosso Cyber, estenda também as nossas congratulações a toda a equipe que trabalha ali na atividade MEI, os nossos companheiros de trabalho que nos ajudam e nos ajudam muito no dia a dia. Então, nosso encaminhamento, nosso voto é pela aprovação do voto do ilustre relator, que nos pede a palavra, doutor Antônio Calil, por favor. Na verdade, eu pedi a palavra a pedido da doutora Tatiana, que não tem mão para levantar, mas eu vou aproveitar a oportunidade, diante dessa exposição do doutor Lister, para fazer também ressaltar a necessidade e o protagonismo do Ministério Público do Estado de São Paulo no estudo e no combate a esse tipo novo de criminalidade, que é muito importante. Só para os senhores terem uma ideia, um Bitcoin custa R$ 148.519 na cotação de hoje. Isso mostra a dimensão desse tipo que pode atingir esse tipo de criminalidade. Mas, na verdade, eu pedi a palavra para a doutora Tatiana. Também. Obrigada. Acompanho o brilhante voto do relator e também ressaltando assim da importância do trabalho do nosso Cyber GAECO. É a segunda vez que eles vêm aqui apresentar. Para nós é uma satisfação ouvi-los e eu também estive na inauguração do Lab, fiquei muito satisfeita. E hoje, na própria sessão, nós vamos ter um caso que certamente eles colaboraram, em que o relator é o Dr. Marco Antônio, da investigação envolvendo a Discord e a utilização dessa plataforma para criminalidade. Então, eu tenho certeza que nossos colegas do Cyber GAECO, fazendo esse tipo de capacitação, trazem uma pujança ao Ministério Público no combate aos mais diversos tipos de criminalidades que nos assolam hoje, que nos assustam, nós que somos de gerações anteriores, por vezes nem entendemos esses novos termos, e se não é essa nova geração trazer para nós essa realidade, a gente fica muito sem ter conhecimento. Então, para mim é uma satisfação ter esses colegas atuando à frente do Ministério Público e gostaria de parabenizá-los pelo trabalho. Obrigada. Obrigado, doutora Tatiana. Os cumprimentos já aí sacramentados. Fica, então, aprovado o relatório do ilustre conselheiro Antônio Calil, o voto do ilustre conselheiro Antônio Calil, agradecendo ao doutor Lister. Passando para o item número 4 da pauta, que é pedido de afastamento para participar de evento jurídico no exterior, protocolado número 127.657/23. Os interessados são os doutores Richard Gantos Encinas e André Luiz Brandão, são promotores de justiça do nosso Cyber GAECO. O relator é o conselheiro Pedro de Jesus Giuliotti, que está com a palavra. Estou vendo o doutor Richard aí, a quem cumprimento à distância. Doutor Giuliotti, com a palavra. Interessados, doutores Richard Gantos Encinas e André Luiz Brandão, promotores de justiça designados para atuarem no Cyber GAECO. Cuido dos autos de pedido de autorização para participar do encontro do evento jurídico a ser realizado em Washington, Estados Unidos da América, para o intercâmbio entre agências de aplicação da lei e as indústrias de videogames e tecnologia, formulado pelos doutores Richard Gantos Encinas e André Luiz Brandão, promotores de justiça designados para atuarem no Cyber GAECO, que buscam permissão da administração superior para se afastarem de suas funções para participar do referido evento. A pretensão preenche os requisitos legais e conta com o parecer favorável da Corregedoria Geral do Ministério Público. Outro não é meu entendimento, mas sem antes também parabenizar o doutor Lister, o doutor André e o doutor Richard, amigo de longa data, aí, pelo excelente trabalho. Eu adiro a tudo que foi dito aí pelo trabalho de vocês, graças a vocês, jovens promotores aí, que nós estamos combatendo essa nova onda de crime. Parabéns, Richard, a você, já te conheço há longa data, sei do relevante
serviço que você presta ao Ministério Público. Leva o nosso abraço a todos os colegas lá do Cyber GAECO, tá bom? Em discussão, alguma observação, colegas? Podemos aprovar? Doutor Sarrubo. Pois não, doutor Sarrubo. Com a certeza do aproveitamento, eu concordo com o voto do doutor Pedro. Muito obrigado. Vamos aprovar, então, o voto do doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Aprovado, portanto, pedido de afastamento dos colegas doutores Richard Gantos Encinas e André Luiz Brandão, a quem saúdo aqui à distância. Item número 5 da pauta, pedidos de autorização para residência fora da comarca. Interessados, doutora Fabiola Castilho Sofner, segunda promotora de justiça de Mauá, doutor Luiz Fernando de Moraes Manzano, 74º promotor de justiça criminal, doutora Fernanda Valesca Álvares Claro, primeira promotora de justiça de repressão à sonegação fiscal, doutor Jefferson Leandro de Almeida, segundo promotor de justiça de Conchas, doutora Patrícia Frigueto Gasparini, quarta promotora de justiça de Taquaritim. Os votos dos ilustres relatores é pelo deferimento dos pedidos, assim como parecer da Corregedoria Geral do Ministério Público. Indago se há alguma observação, os votos já encaminhados a todos os conselheiros. Podemos aprovar, colegas? Sim, concordo com todos os pedidos. Estão aprovados os votos dos relatores. Com isso, terminamos a primeira etapa da nossa reunião, que é a sessão administrativa. Passaremos, então, para a sessão plenária de turmas para os julgamentos dos protocolados. Eu peço licença, como já disse ao início desta sessão, estamos em Brasília aqui para alguns compromissos, notadamente no Senado e no Congresso Nacional. Temos ainda algumas agendas a cumprir por aqui, então peço licença para deixar esta reunião e deixá-lo sob a presidência do nosso querido amigo, ilustre conselheiro, doutor João Machado de Araújo Neto. Saúdo a todos os membros deste colegiado, agradecendo a oportunidade do debate. Saúdo mais uma vez os nossos companheiros de trabalho de atividade meio que estão conosco, aqueles que nos assistem, aqueles que estiveram presentes conosco, desejando uma ótima segunda metade da semana para todas e todos, estando sempre à disposição na Procuradoria-Geral de Justiça. Passo, então, a presidência ao doutor João Machado de Araújo Neto. Doutor Mário Luiz Sarrubo, nobre, ilustre Procurador-Geral de Justiça, agradeço pelas palavras e desejo boa sorte em suas atividades aí em Brasília. Muito obrigado, uma boa semana. Obrigado. Bem, colegas, eu vou deixar a sessão e, quando for o julgamento em que a da Corregedoria, a doutora Tatiana me avisa, eu ingresso novamente.